O Viva Saúde está de volta para falar de uma doença que parece erradicada no Brasil, mas que requer atenção das pessoas e profissionais de saúde quando são mordidos por animais. Doutor Alex, o que é a raiva? Bom, Ainda existe raiva no Brasil? Sim. Até um exemplo infeliz que nós tivemos recentemente, agora no mês de junho, um cidadão de Rio Casca, residente na zona rural, que ao remover um morcego que estava mordendo o bezerro dele, ele teve uma lesão, não comunicou esse acontecido aos médicos que atenderam, às autoridades de saúde e infelizmente veio a desenvolver raiva humana e faleceu. O caso mais recente que eu tive contato e bem próximo. Isso significa que toda vez que uma pessoa for mordida por um animal, ela tem que procurar um médico? Olha, na verdade, o vírus da raiva, ele é transmitido por mamíferos, tá? A gente tem que preocupar, basicamente, com os animais vadios, os cães vadios, os gatos, que são animais que mesmo os domesticados têm hábitos vadios, eles saem à noite, têm contato com outros animais, né? Os animais silvestres, de uma forma geral, os mamíferos silvestres, os micos, raposas, né? E os animais de criação. Então, por isso, uma preocupação grande que se deve ter é de vacinar o gado, né, que o produtor deve ter de vacinar o gado e procurar assistência do profissional veterinário para que isso seja feito, né, da forma mais adequada. Então, o animal é que tem que ser vacinado. Sim. Quem tem cachorro, gato, tem que obrigatoriamente vacinar contra a raiva. Sim, né, essa é a melhor conduta. Só que não só o animal deve ser vacinado. Todas as pessoas que se expõem, como o produtor rural, o médico veterinário, eles idealmente deveriam ser submetidos a um esquema de vacinação que é conhecido como profilaxia pré-exposição. Ou seja, ele vai se vacinar para que, se ocorrer um evento, por exemplo, uma mordida, ele esteja protegido, assim como nós fazemos contra a gripe. A gente não procura vacinação contra a gripe para evitar que desenvolvamos isso. Então, o profissional, que cuida, o profissional veterinário ou o criador, ele deve estar se imunizando com esse esquema e, periodicamente, idealmente a cada 6 meses, 1 ano, fazendo um exame de sangue para confirmar que ele tem anticorpos a níveis protetores que evitariam um desenvolvimento da doença, uma progressão para a doença. Mas e as pessoas comuns que não têm cuidado de lidar com o animal, podem se vacinar contra a raiva? Sim, em situações específicas. Por exemplo, eu estou passeando na UFV e fui mordido por um cão que eu não vou conseguir observar, tá? Então, eu devo procurar atendimento médico para que seja submetido à vacinação, né? E soro, também a administração de soro. No caso, esse meu animal doméstico me morder, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, é um animal vacinado ou não? Tá? É um animal vacinado. É uma única vacina na vida toda do animal? Não, isso é feito com uma certa periodicidade. Tá? Então, é um animal vacinado? Não é vacinado. Então, a gente vai submeter o paciente a uma etapa inicial de vacinação, vamos deixar aquele animal em observação e, se por acaso ele desenvolver a doença, a gente vai completar o esquema com soro e as demais vacinas restantes, no esquema de 7 doses. Então, é possível vacinar depois de ser mordido? É eficaz? Sim, tem uma eficácia considerável. Tá? Desde que isso seja feito num período de tempo, por volta, no máximo, até 10 dias da mordida. Mas por que o governo não vacina todo mundo? Porque, na verdade, a resposta imunológica, ela vai se perder ao longo do tempo. Então, eu teria que fazer vacinações subsequentes, periódicas, tá? E, na verdade, não seria uma conduta economicamente viável, uma vez que é uma doença que tem uma importância epidemiológica não tão grande como as hepatites virais, por exemplo. A gripe, o sarampo, isso, é uma doença que ela está sob um determinado controle.
né? Porque a raiva já foi um problema de saúde pública em muitos países, né? De matar, assim, centenas e milhares de pessoas. Sim, ainda é, principalmente nos países subdesenvolvidos, África, Ásia, né? Onde as pessoas não têm acesso a atendimento médico, às imunizações, à soroterapia de uma forma efetiva. Isso é um problema maior do que no nosso país, com certeza. Uma vez que apareceu, como esse caso de Rio Casca que você citou, um morcego contaminado, né? Porque é o morcego que está contaminado e transmitiu o vírus para esse produtor rural, isso. Né? Aí é o caso de fazer a vacinação na região toda ali? Na verdade, os órgãos competentes, né, o Centro de Controle de Zoonose das macro-regiões sanitárias, eles iniciam esforços para imunizar os animais de criação, capturar os morcegos e fazer análise para ver se realmente a gente tem vírus circulantes e tentar conter essa transmissão, né, no meio silvestre. É uma coisa para se ficar atento, né? Porque mordida de animal é sempre o caso de procurar, então, um posto de saúde, porque a gente nunca sabe se aquele cachorro foi ou não foi vacinado. Mesmo sendo um cachorro, às vezes, criado em casa, pode não ter sido vacinado. Não custa se prevenir, né? Claro, é importante que se a pessoa tiver a oportunidade de observar aquele cão, que prenda o cão, observe por um período de 10 dias depois do acidente, tá? Para que a gente possa ver a evolução do animal, que normalmente cães e gatos, comportamento. Atualmente o cão, ele vai desenvolver nesse período, o cão que está contaminado, num período de até 10 dias, ou o gato, né? No período de até 10 dias, eles vão começar a manifestar a doença. Outra situação... Como é que manifesta a doença? Normalmente ele fica arredio, tá? Ele tem hipersalivação, ele começa a ter uma secreção aumentada, espumosa, babar, né? Aversão à água, tá? E também uma manobra que é arriscada, que não se deve fazer corriqueiramente, é soprar, né, no animal. Ele tem uma aversão muito grande também, que a gente chama de aerofobia, ao ar, ao fluxo de ar mais intenso, né, próximo da cavidade nasal. Isso causa, né, tanto a água quanto o ar, eles vão causar um espasmo de laringe e o animal sofre, ele sente dor. Então, ele vai ter um comportamento diferente. Se eu não sei se esse animal adoece, ele morre ou ele foge, a pessoa tem que retornar ao serviço de saúde. Deve fazer uma avaliação inicial e retornar se for o caso. Por que chama raiva? Raiva? Olha, é um termo que vem desde dos antigamente, vamos dizer assim. O animal fica realmente raivoso? Ele fica raivoso, né? Ele fica raivoso, ele fica transtornado. Né? E o homem também, quando mordido, os sintomas são mesmo? Salivação? Sim, quando o ser humano ele desenvolve a doença, né, como é que se dá a doença? Né? Eu acho que é importante a gente estar explicando isso. Então, quando a pessoa é mordida, os sintomas iniciais, eles podem parecer como de um resfriado. A pessoa fica prostrada, pode ter febre, normalmente a febre ela tende a ser um pouco mais baixa, e depois de um período que varia de 30 a 90 dias, ele começa a ter na região onde ele foi mordido uma sensibilidade diminuída ou perda de sensibilidade local, tá? Ou o contrário, pode ter um aumento da sensibilidade, né? Evolui também com uma diminuição de força e essa diminuição de força ela pode ser ascendente, né? No caso, ela ocorre mais lentamente, que configura, no caso, a raiva paralítica, né? A pessoa pode ficar paraplégica, como aquelas pessoas que têm lesão medular ou diminuição de força, perder a força muscular nos 4 membros e desenvolve uma insuficiência respiratória que leva a pessoa a óbito, ou arritmia cardíaca, que são os mecanismos de morte. Na forma encefalítica, que a gente conhece como raiva furiosa, a pessoa ela vai desenvolver um quadro que é a maioria dos casos, tá? 80% dos casos, a pessoa vai ter manifestações relativas a comprometimento do cérebro. Ela fica mais torporosa ou mais agressiva, mais agitada, e o vírus ele
depois de acometer o cérebro, ele passa a comprometer as glândulas salivares. Então, a pessoa pode ter hipersalivação, ela vai ter uma sudorese, uma transpiração profusa, intensa, né? E tem, assim como o cão, aversão à água e aversão ao fluxo intenso de ar no rosto, por exemplo. Tudo isso acontece de forma muito intensa ou, às vezes, a pessoa pode ser mordida e ter sintomas e nem perceber? Olha, de forma tão branda que ela nem perceba. Na verdade, a manifestação, a evolução, ela pode ser lenta, mas nunca é branda. Nunca é branda. E a maioria absoluta das vezes é fatal. Isso é importante. Leva à morte. Leva à morte. Nós temos poucos casos na literatura onde a pessoa conseguiu sobreviver. Daí a importância da gente estar discutindo esse tema. Então, uma vez que ela foi mordida, apareceram os primeiros sintomas. Ela vai, toma a vacina ou toma o soro e resolve? Não, infelizmente não. A partir do momento que ela é mordida, nós temos que nos esforçar para evitar que a pessoa evolua com esses sintomas, com os primeiros sintomas. Então, por isso que a gente preocupa com vacinar e administrar o soro para inativar imediatamente aquele vírus. E resolver os primeiros sintomas. Uma vez a doença instalada, a maioria absoluta das pessoas vai morrer. Existe um protocolo que foi criado por volta de 2006, tá? Onde se usa algumas medicações, se induz o coma para tratamento das pessoas. E são raros os casos que nós tivemos de sobrevida. Tivemos um no Nordeste, no ano passado, aqui no Brasil, mas realmente a fatalidade, o grau de fatalidade é muito elevado. O controle de zoonose no Brasil é competente, assim, na sua avaliação? Aqui na região de Viçosa é? Sim. A gente tem, infelizmente, alguns casos, né, esporádicos, né, mas existe um esforço grande das autoridades sanitárias para que se contenha a doença. Existem doenças que podem ter um quadro parecido com a raiva e confundir os primeiros socorros, por exemplo, no ambulatório, numa emergência hospitalar? Sim. Por exemplo, esse caso de Ponte Nova, de Rio Casca, que foi o desfecho do quadro foi um tratamento em Ponte Nova e depois uma transferência para Belo Horizonte. A pessoa ela teve um quadro semelhante a um quadro de tétano, tá? Inicialmente, né? E a gente tem outras doenças também, como a difteria, as intoxicações também por alguns agentes que podem causar quadros parecidos também. Então, só para a gente deixar mais claro, a prevenção é você vacinar os animais com os quais você convive. Se a pessoa for mordida, procurar logo um posto de saúde, um atendimento. E quem souber de casos que apresentam esses sintomas, dá essa orientação de procurar logo um infectologista. Ou, na verdade, assim, não há necessidade premente de que seja um infectologista. Até porque o acesso nem sempre é muito simples. Né? Eu acho que o profissional de primeira linha, de ponta, é quem está atendendo no PSF, o médico do PSF, o médico do hospital, do posto de saúde, como você colocou. E, a partir do momento que se faça necessário, o infectologista seja acionado. E lembrar também que essa é uma doença que parece uma doença antiga e erradicada, mas não é. Então, as pessoas devem ficar atentos, sobretudo, com a vacinação dos animais, não é isso? Sim. Bom, Doutor Alex, muito obrigada pela sua presença aqui. Com certeza nós vamos convidá-lo novamente. Espero que o senhor possa voltar para falar de outros assuntos dessa sua especialidade. Lembramos que o Viva Saúde é um programa feito em parceria entre a TV Viçosa e o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. Se você quer sugerir temas e profissionais para serem entrevistados aqui, mande um e-mail para vivasaude@ufv.br. Eu e toda a equipe do programa desejamos uma semana com muita saúde e paz para você que nos assiste. Nós nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.